Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Átila, eu sou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje chegou o primeiro paredão deste Big Brother Brasil 2023. Tivemos já um paredão já com as duplas já. E vamos comentar, vamos fazer um resumo sobre essa semana até chegar nesse paredão. E nesse paredão a gente daí faz a nossa expectativa, o que a gente acha que vai acontecer nesse paredão. Vamos começar que a gente, no último episódio, a gente parou com a prova de imunidade que o Fred e o Ricardo tinham ganhado. Continuando, a gente teve a Marília virando alvo da casa, virando alvo dos outros participantes. Por quê? O Gabriel da Casa de Vidro, o Bruno, comentaram com os outros participantes que a Marília, ela veio só para se maquiar só dentro do reality. E eu posso falar por mim que quando eles falaram isso, eu não tinha visto ela se maquiar ainda. Eu acho que ela se maquiou uma vez, duas vezes lá dentro, até agora. E daí o pessoal pega um negócio para tentar atacar ela. E o motivo do ranço foi por ela ser maquiadora. Só isso, só. Então, eu acho que a Marília, o que aconteceu? No começo, logo no começo do game, as duplas estavam amarradas, né? E, algum estava reclamando da sua dupla o tempo todo. E o povo, que nem tanto o Christian reclamou com a Marvila, né? E depois o pessoal estava de olho nele também, ele ficou como sendo um alvo também um período ali, por conta dessa falta de paciência, né? Por quê? Porque a pessoa não estava tendo paciência com a dupla. E a Marília, ela é maquiadora, tudo bem, mas as meninas ali, elas estão sempre se maquiando, se arrumando, seja para alguma dinâmica, o que vai acontecer, elas vão se maquiar. E o Gabriel foi um dos primeiros que falou, né? Ela só sabe se maquiar. Como ela é maquiadora, pode ser que tenha chamado a atenção, por exemplo, deles, a forma como ela estava fazendo. Porque tem gente que faz uma maquiagemzinha de nada e acabou, né? Não faz quase nada. Mas ela é maquiadora, então eles devem ter visto, né? E eles também acho que não sabem, né? Que a profissão dela é essa, né? Então, assim, Ah, tudo é motivo, ainda mais no começo de game, para você criticar o outro, né? sim. Então, aí o que aconteceu? Ele aproveitou e fez essa crítica. E depois que o Bruno, né, aproveitou também que ele estava com ranço da Marília e também continuou falando da maquiagem, ele até aumentou, né? Então, Sim. na verdade, eu acho que a Marília, ela ela deixou a desejar um pouco, porque ela soube disso, né? E ela não confrontou, né? Não confrontou, não Sim. quis aparecer, tá deixando para responder não sei quando, porque, Diz né? que é no jogo da Discord. Então, mas já tem uma semana que ela está Sim. falando isso e ninguém sabe como vai ser esse jogo da discórdia. Eu acho que vai ser um pouco tarde, né? Provavelmente É, vai ser um pouco tarde demais. sim. Ela está correndo risco, né? É. Então, assim, eu acho que no começo vão criando uns ranços, as pessoas vão criando histórias, criando coisas. Por quê? Porque já estão na casa, tem esse monte de gente na casa, sabe que todo mundo é adversário, né? E ficam querendo arranjar pelo em ovo, né? É. Então, eu acho que com a Marília foi isso. Só que, como a gente sabia que a Marília ela fez uma tremenda de uma propaganda dela mesma, a gente ficou pensando, que bom que foi com a Marília, porque ela vai reagir, vai causar maior treta, barraco na casa, né? E aí não aconteceu isso, né? Até agora nada dela. Nada. Tá, Então, infelizmente, né? Infelizmente a gente apostou errado, né? A gente achou que ela ia ser um perfil que ia bater de frente e tá se mostrando completamente o oposto, porque ela tem oportunidade de fazer isso, porque o pessoal detonou ela várias e várias vezes, tanto é que chegou ao ouvido dela e ela não fez nada até o momento. Ela falou não, que ia falar no jogo da discórdia, mas, né? Esperar isso. o jogo da discórdia, sabe? E a gente não pode esquecer de um detalhe. O que aconteceu? O próprio Fred,
ele criticou demais a Marília e colocou a culpa nela de estar acontecendo um monte de coisa porque ele era a dupla dela. sim, Então, ele achava que ele estava se queimando por causa dela, e ele, quando separou, ele fez um escândalo, né? Falou, o pessoal estava querendo votar em mim por sua causa, não sei o que lá. Quando separou, nossa, ele ergueu as mãos para o céu e largou a mão da mulher. Então, ele também contribuiu para que o ranço ali de algumas pessoas aumentasse, né? sim, Então o que que acontece? A própria dupla dela que ele reclamou. Então, assim, aí eu acredito que, ou foi outra pessoa que falou, alguma pessoa na casa falou isso dela, que ela estava se fazendo de vítima, que ela tinha visto. Ah, já sei quem foi, acho que foi o Bruno mesmo, o Gaga. Falou sim, assim, ela viu que a Juliette e está querendo achar que é a perseguida. Mas acho que não foi nem o Bruno, foi outra pessoa que falou assim, ela quer se sentir perseguida na primeira semana e se fazer de vítima, entendeu? E aí o pessoal começou a comentar isso na casa. Então não é só uma pessoa comentando, começou com um, só sim, que foi se espalhando, né? é, E muita e gente fala, eu voto nela, mas não voto nele. Muita gente falou isso, né? sim, teve Então. isso, teve. A gente teve a primeira festa desta edição do Big Brother, mas antes dessa festa, a gente teve a liberdade para todos, né? Todos se soltaram das correntes, todos estão É, livres de ficar amarradinho com o amiguinho. A nossa, primeira, nossa, foi uma festa, foi, o pessoal comemorou demais, foi. nossa. E nessa festa a gente teve a Anitta, né? A gente teve a Anitta como atração. Tivemos o primeiro casal que foi formado durante a festa, que foi a Kay Alves e o Gustavo, que eles já vinham já dando cantado já um no outro, já fazendo brincadeiras bobinhas de casal, já desde É, o dia, desde o primeiro minuto que eles entraram lá. Teve, é, bom, e daí o segundo casal daí teve clima também na festa também, que foi a Bruna e o Gabriel, o Gabriel Vidraceiro, teve beijo, daí ficaram, daí, e o único, sim, único casal que beijou, mas não ficou, não continuou, não levou para frente esse romance, foi o Fred Nicásio com o Gabriel Santana, o Mosca. Então, certo. foi o único casal que não continuou. Ele, até o Gabriel até ficou falando pro Fred Nicásio, quando que a gente vai dormir de conchinha? Quando que a gente vai fazer isso? E o Fred ele já tá de saco cheio, já que ele tava falando, já que ele não tava aguentando mais o garoto sendo dele, não queria. Não, mas o Fred, na verdade, ele estava investindo sim, porque Sim, ele já tinha falado do Gabriel antes, aí depois na festa ele estava de olho, e depois ele confessou. Por quê? Porque ele viu que o Gabriel estava atrás da Paula, o tempo todo sim, atrás da Paula na festa, porque o Gabriel falou que, né, gosta de meninos e meninas. Então, assim, ele estava atrás da Paula. O Fred, ele percebeu isso, tanto que depois ele falou para o Gabriel isso. Então, ele falou assim, eu não entendi muito bem, porque você deu uma abertura e depois você estava atrás de outra pessoa. Aí ele falou assim, eu entendi então que você queria só curtir. Tudo hum, bem. Só que mas, ele ficou meio assim, como fala, sentido, né? Porque ele sim, estava interessado no cara ali e quis fingir que não estava, sim, né? Então, mas não mas foi para frente, não foi muito para frente isso porque sim. ele ficou, né? No outro dia ele chorou. E também, mas o Fred ele acabou falando também, o Fred Nicasso, ele acabou falando que ele se arrependeu de ter beijado o Gabriel nessa primeira festa. Porque ia cedo, né? De beijar, ficar com a pessoa. É. Os outros casais também entram nessa mesmo negócio. É cedo de você estar de casal no Big Brother. É muito cedo. E a Bruna e o Gabriel também teve o beijo, né? Sim. É. E, E e começaram, né? sim. Depois dessa festa, a gente teve a primeira.
a primeira inimizade criada nesse Big Brother, que é a Kay Alves e a Bruna, que vinha desde a prova lá de imunidade, que a Bruna ela riu quando teve a eliminação do Gustavo e da Kay, e daí teve o Aham. chupa do Gustavo. E durante a festa, a Kay, ela falou que não gosta da Bruna e xingou ela várias vezes. Xingou demais, xingou durante a festa, falou mal. Teve É. isso. E a Bruna foi conversar com ela, e ela falou para a Bruna assim: Ah, não tenho nada contra você, não. Ela falou para a Bruna, na cara da Bruna, isso. Porque a Bruna falou com ela e falou com o cowboy, né? Sim, Foi conversar com eles, falar: Olha, não é. Conversou com o cowboy, ó, desculpa, mas eu não nem levei para frente essa história, porque eu não, né, não levou em consideração, né? Falou que acha que ele é um cara legal, tal. E depois ela conversou com a Kay, e a Kay já não gostou. Parece-me que ela tinha conversado com o cowboy, né? sim, A, ela pegou e falou na frente da Bruna que não tinha problema nenhum com ela, não tinha nada contra ela. Então, eu acho que ali ela foi um pouco duas caras também, né? sim. Porque acho que ela também não queria se comprometer também, sabe? Não queria levar pra frente essa briga. Faz de conta que não aconteceu, sabe? É, mas só que E, ela provocou, né? Que nem eu falo, a sim, pessoa que sim, fala que é treteira, que provoca e fala na cara, tem uma oportunidade dessa, fala pelas costas, depois na frente da pessoa, ela fala que não tem nada contra, olha, sim. aí já acho um pouco demais, né? É, Ali era o momento dela pegar e falar, ó, você desculpa, mas eu não gostei disso, não gostei daquilo, achei isso, já falar logo na cara, que a Bruna estava cobrando isso, falou, foi. você não falou, você tem que falar o que você está pensando, sentindo, depois fica falando pelas costas, falando que é jogo sujo, entendeu? Sim. E, e a gente, bom, depois disso a gente teve a primeira prova do líder desse Big Brother, que já foi falado já que nessa prova do líder, quem ganhasse essa prova do líder, na próxima tinha um poder de vetar duas pessoas da próxima prova. E então cada integrante da dupla vai vetar um. A Ainda prova, tem isso, né? sim, a prova ela foi o seguinte, tinha uma pizza gigante, a prova foi dividida em duas etapas, tinha uma pizza gigante, que você tinha que se equilibrar, era mais ou menos uma prancha gigante de surf, mais ou menos, e essa Redonda, né? Pizza, sim, igual pizza. e quando você ia pro lado, daí a pizza ia pro outro, daí tendia, sabe, a cair, você tinha que colocar várias bolinhas, tu tinha que colocar 8 bolinhas E é, revezamento, né? sim, Cada uma vez, né? ao redor da pizza, sem deixar a bolinha cair. Se a bolinha caísse, daí tinha que colocar de novo, até completar as 8 bolinhas e apertar no botão. E E revezando, né? Revezando a dupla. sim, era desclassificado quem caísse da pizza ou quem não saísse pela escada, quem saísse nas laterais da pizza. Então você não podia sair da pizza, mas você podia, tipo, como o Tadeu até tinha falado, até você podia jogar a bolinha ali, você podia chegar na escada e jogar a bolinha. Tu podia ficar com um pé apoiado na escada e outro na pizza. Podia de tudo. É. Só não podia. Geralmente eles falam que não pode, né? O resto, né? Sim. Menos fazer xixi na prova de resistência, né? E na última rodada, o jogador da dupla tinha que passar 6 balões para o parceiro colocar num sanduíche, que nesse sanduíche fazia o sanduíche levitar. Essa, essa prova foi muito perto, foi pertíssimo demais, foi entre entre a Bruna e a Larissa e os vidraceiros, a Paula Isso. e o Gabriel. Ficou por 10 milésimos de segundo, ficou, que É. o Tadeu falou. Foi muito perto, foi Já tanto pensou se empata? Se tanto, empatasse? nossa, tanto é que a Bruna, a Larissa que tava colocando os balões, a Larissa colocou um a mais. Quase ela perde a prova por isso. É. Teve isso. É porque teve o Tadeu, na verdade, quando explicou, ele falou que tinha que subir. Depois na mesma hora ele falou assim, não.
colocando 6 balões já pode apertar o botão. Então, se subisse ou não, né? Sim, você Aí podia. a Larissa na hora ainda entendeu que tinha que subir. Como não tinha subido com 6, ela foi pegar mais um, né? Sim. É quase que ela perde a prova. Então, e daí nisso formou-se também o grupo do VIP, que o grupo do VIP ficou o Fred e o Ricardo, MC Guimê e Tina, Amanda e Cara de Sapato, Paula e Gabriel, e também, né, as líderes também. Ficou nisso. Se abriu também o quarto do líder também, o quarto do líder que tem novos, que tem poderes também, o quarto do líder, que você pode assistir, você gasta, né, as estalecas para assistir um É, pouquinho na casa do que eles estão comentando, certo. assistir. Cara, isso daí, esse poder, eu não sei. Esse poder pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, porque o pessoal pode acabar evitando, né, de conversar muito sobre estratégia, com medo do líder ver, e daí a estratégia já acabar já com tudo já. Ou pode. Isso daí é pelo lado ruim, mas pelo lado bom, eu acho que pelo lado bom poderia existir uma possibilidade de não ter mais aquele medo de você botar o líder para fazer o monstro. Porque o líder fazendo o monstro é, não ia ter tempo para o líder ele ficar assistindo a casa. Porque toca o sinal lá e você tem que ir pro jardim, ficar vestido lá, dançando lá no jardim. Não ia ter tempo e também se você Não, fosse o líder, ele não pode, né? Se ele for pro sim, monstro, ele perde a entrada no quarto, não pode mais entrar no quarto, e ninguém, né? tipo, e ninguém do VIP também ia poder entrar também no quarto Não também. pode entrar, né? Então seria muito bom colocar o líder num monstro. Então, só que quem ganhou o anjo, né, foi o próprio time que já está na É, liderança, né? sim, mas se pega um time rival, Ah, será que sim. colocaria o líder? Isso daí. Olha, eu acho que poderia até acontecer, porque como eles criaram uma rivalidade. A hora que separou VIP e Xepa, eles criaram uma rivalidade, então poderia acontecer sim. Sim, isso e essa prova, como você até disse, essa prova ficou evidente que tem a divisão que é do quarto do deserto com o quarto do fundo do mar, que pode também se dizer também de VIP versus Xepa também, que a Xepa É. combinou o voto junto, o VIP combinou o voto junto. Então tá tudo ligado, tá? Os Menos, quartos, menos a dupla Aline e Bruno que ficaram fora do VIP, mas estão votando com o pessoal do VIP. sim, mas eles, o fundo do mar barra Xepa, tentou induzir eles a vir para pro lado deles. Não É, veio, mas tentou. mas eles estão focados, né? Porque é que nem a Aline falou, a gente estava disponível para conversar na primeira semana. E assim, nos primeiros dias, ninguém chamou para conversa, ela pegou e quem chamou ela, né? Sim, Ela, ela deu preferência para quem se interessou por eles primeiro, né? é. E também, depois dessa prova, depois disso tudo, a gente teve é, a gente teve um momento que é um momento novo, né, nesse Big Brother, que é o poder Coringa. O poder Coringa é mais ou menos um leilão, é muito um leilão, que quem desse o maior valor levava o poder, que o poder era um voto peso 2. Então, quem desse mais estalecas durante o raio-x, né, durante o raio-x teve isso daí das estalecas, quem desse mais ganharia o poder. Quem ganhou o poder foi da Tina. Então, se a gente for colocar isso daí num placar, tá 2-0 pro time do quarto do deserto, que ficou com a liderança, ficou com o poder Coringa, e depois pegou ainda o anjo ainda. E não, e 3-0 porque teve a imunidade do Fred com a face. Verdade, teve a imunidade. Então Eles o, pegaram, essa semana eles pegaram tudo. o fundo do mar tá em pressão total, tá? E ainda ainda vazaram do paredão, né? Não foram pro Sim. paredão. Então, o fundo do mar tá com uma pressão absurda, tá?
E teve a prova do Anjo que era uma prova que poderia, tinha habilidade, né, de você tacar a bolinha, só que também tinha a disputa também, né, a discórdia, porque cada participante, se conseguisse pegar duas bolas jogadas, um participante jogava uma bola para o outro, daí tinha que pegar as duas bolas, se pegasse, tinha que jogar na cesta de outro participante, quem tivesse três bolinhas na cesta, estava fora da prova. Quem ficou É. por último e quem ganhou foi o Fred, na verdade, foi a Aline e Bruno, e a Aline e Bruno colocaram o Fred Nicásio e a Marília no monstro. Certo. E O Fred ficou pistola, né? o Fred, Porque o ele Fred não se chorou. conformou. "Ai, que decepção, ela me decepcionou, fez um escândalo, né?" Falou que tá vendo as máscaras caírem, tá vendo É. que é de O jogo mentira, sujo. jogo sujo. É, aí eu vi uma conversa que ele estava detonando a Aline, aí o Black pegou e falou para ele, falou assim, olha, a Aline não fez jogo sujo não, porque Sim. ela tá fechada com o grupo, ela ia colocar quem, né? Então, No monstro, né? e E aí falou, ela não ia colocar ninguém de lá, né? E tem umas pessoas do grupo que é do coisa que ele tem aproximação, né? sim, Então ele falou assim, jogo sujo não foi estratégia dela, né? Aí ele pegou, se convenceu, mas ele já tinha detonado a Aline já. ele chorou quando tocou. Sendo que o Bruno que forçou um pouco para ser os dois, né? Sim, então foi o Fred, ele tá, né, até agora, né, até quando saiu do monstro ainda tá ainda com um certo ainda de ranço Tá ainda. com ranço Sa- lá nas alturas. O Fred, ele ficou impressionado, ele ficou em choque quando ele descobriu que aquela fantasia tinha que ficar por 24 horas, não podia tirar ela. Ah, Ele ficou nossa. em choque, ele ficou. Aí a gente vê quem não assiste Big Brother de verdade, né? A É, pessoa, e o pior é que tem uns monstros que dura mais, né? Que nem assim, ele até pegou, foi leve o dele, porque começou sábado e acabou hoje, né? Porque tem então, uns, lembra que tem uns que começavam numa sexta? lembra que tem uns que ficava 24 horas, o monstro? Teve um lá que era a Guarita, que Ah, ficou a sim, que não Juliette é. e o Fiuk, e daí eles ficavam revisando a Guarita do Jardim. É, sentinela, né? Tinha que ficar com Sim, um segurança lá cuidando da cancela. então ele teve sorte que Ele não e a foi. Juliette. Sim, e ainda teve mais festa ainda. Então, tipo assim, à É, noite, né, foi tranquilo, foi pra ele. Foi é tranquilo. verdade. E teve outra festa, né? Essa festa não teve absolutamente nada demais, não teve nada tão grande. Só que depois o líder usou o poder também, o poder que tinha, que era de tocar o despertador para casa toda, acordar a casa toda, e daí todo mundo esperando o raio-x na sala. E daí falou assim, eles só se tocaram, só que não era ainda o horário de raio-x, porque eles foram no quarto lá e apagaram as luzes. E quando apaga a luz, daí quer dizer que pode voltar a dormir. Que, É, e o Gabriel saiu correndo pensando que era o Big Fone. então, Nossa, esse poder é muito bom, para você trollar a casa, para você nossa. brincar com a casa. E ainda é um pós-festa, né? Depois da festa, então o pessoal tava indo dormir, tinha pessoal que tinha acabado de deitar, e daí toca daí do nada despertador. Esse foi bem engraçado. E o pior é que agora, eu acho que eles têm, ainda vai ter, será que ainda vai ter alguma desses cards aí, elas guardaram alguma coisa ainda? Eu acho tem o card, eu acho que eles não vão poder usar ainda, né? Que a Bruna, né? A Bruna com a inteligência dela, ela gastou estaleca em um poder que era exibir os votos que ela já recebeu.
sendo que ela é líder na primeira semana, Então, e ainda não tinha nem existido o paredão ainda, não tinha criado o paredão ainda. eu vi esse, quando ela colocou a mão assim, apareceu, né? Virou até meme isso. Sim, nossa A senhora. pessoa tá tão, né, viajando que não lembra que não pode tomar voto, né? Ai, meu Deus. E, bom, chegamos daí no dia do paredão, no dia de formar o paredão. No dia de formar o paredão, o Tadeu virou o craque do jogo, que ele fez um discurso bem forte lá para casa lá, que foi direcionado ao casal Gabriel e Bruna, que esse casal eles já vinham já se estreando já há muito tempo já, ainda sendo casal, que teve frases controversas de ambos, que principalmente do Gabriel, né? O Gabriel que falou assim: "Ah, eu vou te dar uma cotovelada", sabe? Falou coisas absurdas, e daí o Tadeu pegou dois exemplos, falou do cara de Na sapato, boca ainda, né? Cotovelada na boca. o cara Fora de que ele já sapato, puxou, em pouco tempo de relacionamento, ele já puxou ela, já falou um monte de coisa para ela, né? Já, sabe, falou coisas absurdas. Isso foi. tudo foi parar na E, internet, né? e o Tadeu ele pegou dois exemplos na É, casa para falar para eles. Então, ele pegou o cara de sapato e falou assim: o cara de sapato já falou já nossa, como esse casal é chato. E eu daí vi isso daí, eu pegou vi essa parte quando ele falou, e daí pegou exemplo também da, se eu não me engano, da Tina. a Foi da Tina. a Tina que ela falou assim: "Nossa, como vocês são tóxicos". E É, daí o Tadeu ele só complementou, só falou das frases da principalmente, né, da frase do Gabriel que era da cotovelada e falou assim: "Isso daí não se fala nem brincando. Isso é. daí Tem você não certas pode brincar coisas, com né? isso". E olha, você que tá dentro do relacionamento não vê, mas quem tá de fora vê como que o É. relacionamento é construído. Isso Então, daí já já foi um balde de água fria em todo mundo, né? foi uma chamada que É. eu não estava esperando. Eu acho que ninguém estava esperando, né, essa chamada Nossa, é. na primeira semana ainda de E eu reality. achei, eu achei importante eles terem feito isso logo no começo. Por quê? Porque isso daí, se você não corta, poderia virar uma situação grave para os dois lados, né? Tanto para ele que ia sair expulso, quanto para ela que poderia ficar muito mal lá dentro, né? Sim, Então, eu acho que a emissora acertou em se antecipar. Por tanto quê? é, As tanto é brinca... que Tudo que parece que ser brincadeira, não é eles não estão brincando ali dentro. Aquilo tudo é sério, né? É sério. e o Brasil E, tá vendo, todo mundo vê uma frase que você diz lá dentro, lá pode virar mil negócios aqui fora, sabe? você vê, quando os outros participantes começam a comentar e a falar na cara deles, é porque a coisa que nem a gente também, o público também está percebendo. Só que o público, o que que acontece? O público tanto vai na internet reclamar, quanto vota para tirar, né? Sim, Agora, quando chega ao ponto dos próprios participantes enxergarem e darem toques, falar, olha, pô, não tá legal isso daí. Então você vê o nível que já estava em tão pouco tempo de programa, né? sim, Acabou de começar, então não era para ter essa liberdade, né? A pessoa esquece que está entre câmeras, esquece que está tratando com pessoas que ele nunca viu na vida, não conhece, está conhecendo a pessoa. sim, Então, os dois equivocados, porque ela perdeu o foco do jogo, né? E ela estava entrando num relacionamento, lógico, a Tina tem razão, né? E o público começou a pegar ranço já. Por quê? Bruna era uma favorita. E porque é treteira, porque vai jogar, aquela coisa toda. Que o público estava esperando bastante dela. O Gabriel entrou pela Casa de Vidro como o mais votado. sim. Uma esperança Então, assim, né, que o pessoal tinha. e o público começou a pegar um ranço do casal já. Sim, Falar, opa, tem que parar isso daí, né? Então, assim, o Gabriel, por conta das duas situações, do jogo, que ele estava muito afoito, e desse relacionamento que já começou errado, né? Começou torto já. sim. Então,
Eu acho que foi importante a Globo ter se posicionado, porque a internet já estava fazendo barulho já. O pai da menina também se posicionou, né? Sim. E Então, os ADMs também se posicionaram também agora há isso pouco, é falando sobre verdade. relacionamentos abusivos, dando E, exemplo e, do o, e a- as pessoas da internet que estão atentas, né? Isso sim, daí é um sinal, né? São sinais que ali. Os sinais foram logo no começo, só que depois as atitudes começaram a aparecer, né? é. E Então, a emissora tem obrigação e fez muito bem de fazer isso. sim, e daí prosseguiu o programa e começamos com a imunização do anjo, que o anjo, que era a Aline e Bruno, deram o colar da imunidade do anjo para Amanda e Cara de Sapato. Então Amanda e Cara de Sapato estavam imunes a esse paredão. Com Certo. isso, tivemos a indicação das líderes Larissa e Bruna, que a Bruna, a dupla, né? A dupla indicou o Gustavo e a Kay. E a Bruna, ela falou: não tem como a gente não ser coerente com o que a gente tem sentido, vivido e o que a gente assistiu com o privilégio do quarto do líder. Ela tinha combinado com os outros do VIP para não falar com os demais sobre esse privilégio. E daí ela Mas, falou mas sabe abertamente. que eu acho que quando falaram do privilégio, acho que foi a Amanda com a Larissa, que a Amanda falou para a Larissa, acho melhor não abrir, só que a Bruna não estava nessa hora. Foi no quarto do líder, e a Sim, Larissa falou, é verdade. Aí a Bruna não estava, eu acho que elas não foram comentar com a Bruna isso, eu não lembro, eu, porque eu eu acho não vi. Eu eu só acho vi que que a Bruna não estava na hora. E, e daí, daí prosseguiu com a Larissa também complementando também, que ela falou: vejo muita abertura do cowboy, mas da Kay eu já tentei puxar papo como fiz com todo mundo, mas não vejo interesse. Então, É, então a Bruna, olha como a dupla se completa, né? Porque a Bruna tava com o ranço do Agroboy e a Larissa tava com o ranço da Kay. E daí juntou daí, né? Os dois, como é, estão em dupla, juntou. é, é verdade. E, A Bruna, na verdade, estava com o ranço dos dois, né? Porque ela viu os dois falando, né? Falando é, exatamente o contrário do que ela tinha ido fazer com os dois, de conversar com os dois, né? Que ela não foi na sim, maldade. Eles falaram, não, ela veio na maldade, jogo sujo. Então, isso daí eu acho que pegou muito agora no começo, porque o grupo, eu acho que o grupo errou um pouco nisso, de ficar jogo sujo, o Brasil tá vendo. Então, assim, ficou batendo numa tecla que o próprio Gabriel estava explicando, falou, olha, vo- vocês comentaram muito jogo sujo, mas a gente não viu isso daí. Mas o Brasil viu, falou, não, você também não sabe, não tem certeza, você não tem sim, certeza que o público está vendo, é. né? E, e, e foi a votação daí pro confessionário. No confessionário tivemos Marília e Fred Nicásio no paredão. Com isso, tivemos o contragolpe também, o contragolpe que ia ter da Marília e Fred Nicásio, e eles puxaram os vidrados, da casa de vidro, a Paula e o Gabriel, e explicou daí. Nós não concordamos com jogo sujo, com falas incoerentes, e com, não concordamos que pessoas não são pessoas. A gente empresta para o jogo que nós somos, que o Fred Nicásio tinha falado. E na prova bate-volta, tivemos e Fred e Marília contra Gabriel e Paula. E quem ganhou essa prova foi Gabriel e Paula, que era uma prova bate-volta e quebrando, né, meio que a tradição, não foi uma prova de sorte, como a gente sempre espera. Foi uma É. prova de agilidade, foi de habilidade. Tinha que um E de participante tinha que agilidade, né? Agilidade e habilidade, né? Sim. Um participante tinha que montar o quebra-cabeça e o outro tinha que dar as peças e falar como que era o quebra-cabeça. Então tinha que ir falando, tinha que ir coordenando um ao outro. E, e o Fred ele foi péssimo nessa Se prova, foi. enrolou lá, ele não conseguia montar nada, nem o primeiro, né?
Porque eram três, né? Eram três quebra-cabeça. Ele não E conseguia sair as primeiras peças lá já se enrolou todo. E a Marília falando e ele falando. E aí, enquanto isso, a Paula e o Gabriel conseguiram evoluir, né? sim, Aí evoluíram, montaram o primeiro. Eu acho que uma coisa que eu ia falar com relação à escolha da dupla, eu acho que eles foram muito no ranço e eles esqueceram que a Paula e o Gabriel, eles também são bons de prova. é, Então, quando você vai no ranço para fazer o contragolpe, porque a casa queria, eles esqueceram que eles iam jogar com os dois, e eles iam para o paredão, dependendo. Então, poderia ter escolhido alguém que eles considerassem mais fraco de prova, né? sim, Mas, não, poderia. mas foram no bolo lá no ranço e todo mundo queria o Gabriel e Paula, Gabriel e Paula. Aí o que aconteceu? Eles ganharam a prova, né? Então, e os É, outros foram parar no paredão, né? Com a sim, dupla aliada, né? é. E seguiu, e como o Gabriel e Paula ganharam a prova, então se fechou o paredão Marília e Fred Nicásio contra as duplas que foram indicadas pro paredão pelas líderes. Com isso, então, fechamos esse paredão com o Gustavo e Kay também. E vai ser um paredão diferenciado com as duplas, que vai ter o quarto secreto. Então a dupla mais votada para o quarto secreto na terça, até a terça, vai para o quarto no mesmo dia. Inicia outra votação para decidir entre os dois participantes do quarto secreto quem vai ser eliminado do Big Brother Brasil 23. E na quinta, que daí sairá o resultado, um participante sai, um participante volta para casa imune. Vai ser interessante, vai ser. Bom, Nossa, eu acho que e vai ser muito legal isso daí, porque essa dinâmica, porque todo mundo acha que vai sair uma dupla, né? sim, Então vai ser uma surpresa tão grande quando voltar um, nossa, e porque independente de quem for, um tá sempre colocando a culpa no outro, né? Que é, nem, apesar de que o casal lá, agora tava todo mundo chorando, a Marília, que é a treteira, que ia fazer acontecer, começou a chorar, aí depois agora a Kay tava chorando também, né? Que sim, com o agroboy lá, com o cowboy, e então os ânimos ficaram meio alterados logo depois do resultado do paredão, né? sim, E agora que eles estão se acalmando, estão conversando ainda, mas é, vai ser uma dinâmica boa. Eu acho que essa primeira semana eles fizeram tanta coisa foi, acontecer, a dinâmica lá, o Boninho, né? Que a gente já está com aquela impressão de que não tem só uma semana, né? é, De novo, a gente está com essa impressão que não tem só uma semana, que foi mais tempo. E não foi, né? São várias dinâmicas, né? sim, e a gente E, espera que tenha mais dinâmicas assim para o jogo não cair na mesmice, né? Como e as plantas lá, vamos ver se na semana agora que vão soltar as duplas, porque parece-me que tinha gente que estava preocupado com a dupla, sim, né? Ah, eu não vou fazer isso porque aquilo, porque eu vou prejudicar a dupla. tanto é esse negócio de dupla que a Paula ela foi quase de gaiato É, nessa, nesse paredão. Porque quem trouxe todo esse ranço foi o Gabriel, foi. ninguém queria votar na Paula, na verdade. Todos eles falaram, não é pela Paula, eu gosto da Paula, mas eu não, né, o Gabriel não curto o jogo dele e tal, jogo sujo, aquelas coisas, né? Aí Sim, eu acho que também se aproveitaram um pouco, porque eles ficaram mais confiantes quando eles viram o recado do Tadeu, né? foi. Aí eles inflaram, falaram, opa, o cara tá queimado, estão pedindo expulsão do cara. Então, eles inflamaram mais com ranço para jogar o cara no paredão, né? Foi. A gente tá chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você nesse paredão falso. Quer dizer, não é tão falso, que o pessoal ainda vai pro quarto secreto ainda. Mas É. vamos dizer, né? Um paredão que tem duas etapas. Qual dupla que você quer que vá pro quarto secreto? E quem da dupla você quer que saia? Olha, na verdade, preferências assim, até que quem tá indo, por exemplo, o Fred é um cara que falou muita asneira aí dentro, né? Falou muita coisa errada, mas já tretou muito, né?
Sim, A Marília prometeu horrores e não cumpriu. Só chorou, não cumpriu, não fez o que não fez o que foi fazer. E outra, tá correndo risco, nem correndo risco, né? No paredão a mulher não acorda. Então assim, o problema não é esse, o problema é que ela poderia ser planta. Só que ela não deveria ter feito aquele vídeo falando que ia entrar derrubando a casa já. Porque a gente acreditou. Então nós estamos fazendo aquela cobrança aqui. Ela poderia ser planta? Poderia. Mas não de acordo com o discurso que ela fez no vídeo de apresentação. Não dá para sim. ser planta. Então, assim, é uma pessoa que eu acredito que entre ela e o Fred, só se o grupo tiver um ranço para tirar o Fred. O público, né? O público. Agora, eu acho que as duas duplas, elas estão entregando um pouco mais do que quem ficou lá na casa e não foi nem votado. É, Então, eu acho que a única pessoa de todo esse quarteto que está no paredão que sairia e não faria uma diferença muito grande agora seria ou a Marília, o Agroboy também, que é o bonzinho, que está querendo, né, conversar com todo mundo, que é meio planta, mas ele está de casal, então eu acredito que ele não vá. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que quem tá merecendo sair, eu acho que é a Marília. para mim nesse paredão, a primeira etapa, eu votaria e deu uns votinhos, né? Deu uns 2, 3 votinhos para dizer, né? Para depois eu posso reclamar à vontade. Que, que eu quero É. muito que o Agroboy e a Kay vá pro quarto secreto. Porque o Agroboy, eu acho que ele prejudica o jogo da Kay dentro do jogo. Eu acho que a Kay solta dentro da casa, ela já falou já muita coisa já. A língua dela é um chicote lá Mas dentro. ela se prendeu porque ela quis, né? Por livre Sim, e por mas, espontânea vontade dela, né? mas o público tem esse poder de tirar isso daí e deixar o jogo fluir melhor. Bom, mas é isso, né? Chegando ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.